Bem-vindos a mais uma aula e hoje eu vou trazer para vocês algumas dicas importantes que eu preciso que todos estejam atentos, ok? Na hora de colocar em prática as operações, eu preciso que todos estejam dominando as dicas que eu vou passar nessa aula aqui, beleza? Bons estudos e bora para o conteúdo. Bom, coloquei aqui uma listinha, tá, das principais dicas e eu vou desmembrar cada uma delas, vou colocar cada uma delas, explicar no detalhe cada uma delas, para que vocês saibam aplicar aí, mas já recomendo, tá, que tire foto, que cole, sei lá, anote e cole do lado aí do seu computador também, porque isso aqui é bem importante para você colocar o operacional em prática, beleza? Bom, agora vamos aqui, vou compartilhar aqui a tela da IQ com vocês, só um minutinho que eu quero que vocês estejam dominando isso daqui também. Espera aí. Compartilhar aqui uma nova tela. Primeira dica, pessoal, que eu coloquei ali foi o seguinte: para operar suporte e resistência, prefira mercado lateral, né? Isso é o básico, né? Por que que a gente tem que priorizar mercado lateral para operar suporte e resistência? Porque quando a gente tem ali um momento de lateralização de preço, né? Em que o preço está, deixa eu achar um bom ponto aqui para mostrar para vocês, em que o preço está respeitando ali aquelas regiões de suportes e resistências, é porque eu tenho ali o quê? Um equilíbrio entre força compradora e força vendedora. Então, é muito mais provável que você vai ter mais oportunidades, né, e mais oportunidades assertivas operando suporte e resistência do que quando o mercado está numa tendência, tá? O que que é uma lateralização, pessoal? Lateralização é quando o preço está fazendo aqui, ó, topos e fundos, né? Mas ele está andando de lado, né? No geral, vocês vão observar que ele está andando de lado, ele não está só subindo, nem está só caindo, ele está fazendo topos e fundos, mas no geral, ele está andando meio que de lado ali. Tá? Então, se você gosta de suporte e resistência, sempre priorize mercado lateralizado, ok? Que é exatamente o que está acontecendo aqui, ó. Quando ele está lateral, a chance dele ficar respeitando resistência, respeitando suporte, é muito maior. Imagina se você tivesse operado aqui nesse gráfico, toda vez que o preço chegava ali na sua zona de suporte e resistência, provavelmente você teria tido vários gains ali, né? Por quê? Porque o preço lateral, a chance maior é que ele bata no suporte e retraia, bata na resistência e retraia, né? Só que, o que a gente teria aqui, ó? Teríamos retração, 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 retração. Olha quantas oportunidades de respeitar o suporte e a resistência, o preço nos dá quando ele está lateralizado, ok? Então, sempre que o preço estiver lateralizado, priorize operar suporte e resistência básico. Claro que a gente não teria entrado em todas essas operações aqui, né? Porque não é simplesmente sair entrando, tem todas as regrinhas que vocês já estudaram até aqui, mas o que eu quero dizer para vocês é que quando o preço está lateral, ele respeita muito mais suporte e resistência. Então, se você gosta desse operacional, foque em mercado lateral. Ah, Ana, eu gosto de suporte e resistência, mas o mercado está assim, ó, está totalmente em tendência. O que que eu vou fazer? Vou operar suporte e resistência? Não. Se eu quero suporte e resistência, se meu operacional se eu vou focar em suporte e resistência, eu quero mercado lateralizado, ok? Mercado lateralizado. E aí, dentro já da lateralização, muitas vezes, quando vocês fizerem as marcações de vocês, vai ter assim, ó, vai ter linhas que ficam aqui no meio, tá? E vai ter linhas que estão mais distantes, ok? Linhas que ficam aqui dentro, ó, aqui no meio, ok? E vai ter linhas que ficam mais distantes, tá? Se vocês puderem priorizar, sempre esperar o preço chegar nas linhas mais distantes, nas linhas que estão nas extremidades, tá? A assertividade costuma ser muito maior nessas zonas mais distantes do que nessas aqui do meio, tá? Então, sempre priorize as regiões que estão mais distantes, porque elas costumam ser regiões onde o preço tende a respeitar mais esses limites. Quanto mais distante a região, maior a probabilidade do preço respeitar ali, beleza? Então, zonas mais extremas, que é o que está acontecendo aqui. O que que é uma zona de extremidade? É aquela zona que está mais distante ali do preço que está ali no meio, beleza? Então, essas zonas são as melhores zonas para poder trabalhar suporte e resistência. Essas zonas aqui do meio já não são tão boas, tá? Zonas aqui do meio a gente só vai operar quando tiver confluência, tá? Por exemplo, aqui, ó, tem uma confluência de média móvel com uma resistência aqui. Aqui, nesse caso, eu poderia pegar,
também, tá? Mas se você puder priorizar as regiões mais extremas, são melhores ainda, beleza? Ana, o que é essa média móvel? Calma, que lá na aula de estratégia eu vou falar disso para vocês, tá? Então, basicamente, se eu gosto de suporte e resistência, mercado lateral. Se eu gosto de operar linha de tendência, Ana, o que eu quero? Gente, se você gosta de linha de tendência, você quer mercado em tendência. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, só de bater o olho, nós já estamos vendo que a gente teve aqui um momento, deixa eu pegar esses dois pavios aqui que vai ficar melhor. Nós tivemos aqui um momento de LTA, ó, opa, linha de tendência de alta. Se vocês observarem aqui, o que nós temos aqui? O preço está numa crescente, está fazendo topos e fundos ascendentes. Então, o que eu quero? Se eu gosto de operar linha de tendência, eu preciso do mercado em tendência. Porque quais são os pontos que eu vou operar? Eu sempre vou operar os pontos ali a favor da minha tendência, né? Que são os pontos, se eu tenho tendência de alta, compra, né? Ou pullback a favor da tendência, beleza? Então, se eu gosto de operar linha de tendência, eu preciso do mercado em tendência, não mercado lateral. Por exemplo, aqui, pessoal, o que o mercado está fazendo aqui? Uma lateralização linda. Olha como que ele estava respeitando muito essa zona aqui de lateralização. Tá vendo? Por quê? O preço está andando de lado, então ele tende a respeitar muito mais suportes e resistências, ok? Ana, se eu gosto de pullback. Pullback, pessoal, é mercado em tendência. Por exemplo, aqui, ó. Olha como que o preço está vindo de uma tendência de baixa. Então, o que eu quero com o preço em tendência de baixa, pessoal? Eu quero venda na resistência e eu quero o quê? Pullback a favor da tendência. Olha isso aqui, pessoal. Olha esse pullback aqui, ó. Ó, olha esse pullback aqui, olha isso aqui, ó, olha como que o preço respeita muito mais as resistências do que os suportes. Por quê? Porque ele está numa tendência de baixa. Então, se eu gosto de pullback, eu quero pullback a favor da tendência. Se a tendência é de baixa, eu preciso de uma tendência de. Desculpa, se o preço está numa tendência de baixa, eu quero pullback de baixa. Se o preço está numa tendência de alta, eu quero tendência de alta. Então, se você gosta de pullback, corre de mercado lateral, tá? Porque o preço, quando ele está lateralizado, a chance é que muitas vezes o canal ele é tão forte que o preço não respeita pullback, ele volta para dentro do canal, tá? Então, se o preço está lateral, suporte e resistência. Se o preço está em tendência, sempre pullback é a favor da tendência, beleza? Então, por exemplo, aqui, ó, deixa eu pegar aqui um exemplo em que ele voltou para dentro do canal. Aqui vocês observam que ele estava numa forte lateralização, ó, estava numa forte lateralização, respeitando muito aqui esses limites, né, de suportes e resistências. Aí o que aconteceu, ó? O preço tentou romper essa região aqui, respeitou o pullback? Não, olha o loss. Por quê? Porque a zona é tão forte, mas tão forte numa lateralização, que a chance maior é que o preço volte para dentro do canal e não respeite o pullback, tá? Então, se você gosta de pullback, você vai correr de mercado lateral, beleza? Mesma coisa aconteceu aqui, ó. O preço tentou romper essa região, olha o pullback, o que aconteceu? Voltou ali para dentro do canal com tudo. Por quê? Porque a lateralização é tão forte, mas tão forte. Imagina se o pullback fosse aqui, ó. Olha, observem isso aqui, pessoal. Tem um movimento perfeito aqui de pullback, ó. Força vendedora, força vendedora, força vendedora. O pullback seria aqui, não seria? Teria tomado um loss ali lindo, por quê? A Ana falou para mim que eu tenho que ir a favor da força, mas você esqueceu que o preço está lateralizado. Lateralização, a chance é que o preço volte para dentro do canal. Então, se o preço está andando de lado, se o preço está andando de lado, você vai esquecer pullback, ok? Você vai operar suporte e resistência básico. Básico. Se o preço está em tendência, você vai esquecer suporte e resistência. Você vai priorizar operações a favor da tendência. Então, se a tendência de alta, eu quero compra, ou operações de pullback a favor da tendência. Aqui, ó, tendência de alta, ó, vindo aqui de trás, tendência de alta, 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 tá? Observem que a força compradora é muito maior do que a força vendedora. Então, o que eu quero? Eu quero compra, compra, compra nos suportes, ou eu quero pullbacks ali nos pontos de oportunidades de pullback, tá? É isso que eu vou operar numa tendência de alta. Então, se você gosta de pullback, linha de tendência. Se você gosta de suporte, resistência, mercado lateral. Beleza? Outro ponto que eu coloquei aqui, sempre prefira movimentos de pico de vela, isso eu já falei na aula passada, né? Que foi aquela movimentação, se eu estou operando retração, eu preciso de pico de vela para poder entrar.
Então, eu quero que a vela nasça e ela venha rapidamente tocar minha região. Por exemplo, agora acabou de nascer uma vela, vamos ver o movimento que ela vai fazer. Se vai ser um pico ou se vai ser uma vela de força. Vamos ver qual que vai ser o movimento. Essa vela aqui, ó, acabou de nascer, pessoal, ó, acabou de nascer. Vamos ver o movimento que ela faz. Ó, já fez a reversão, né? Vocês viram que ela ficou vermelha, depois ela ficou verde. Isso aqui para mim já não serve, tá? Qual que seria um movimento de pico de vela, turma? Vamos imaginar que eu tenho uma linha acontecendo bem aqui. O pico de vela seria se essa vela aí que está nascendo, tá? Essa vela aí que está nascendo, ela teria que fazer isso aqui, ó. Ela vai nascer e em algum momento da vida dela, ela vai explodir aqui na zona. Ó, bum, bum. E é aquela hora que você tem que estar com o dedinho aqui no gatilho, ó. Seu dedinho tem que estar ali no gatilho, porque se a operação for muito rápida, você vai perder a oportunidade. Vamos ver como é que ela vai acontecer aqui, pessoal. Aqui mesmo já está acontecendo um padrão. Que padrão é esse? Resistência, ó, resistência. Qual o nome desse padrão aqui, pessoal? Engolfo de alta. Então, se o preço vier tocar essa resistência, eu vou pegar a operação? Claro que não. Por quê? Por mais que eu tenha uma boa resistência ali, eu tenho um padrão indicando força compradora. Eu nunca vou entrar contra esse padrão, certo? Engolfo de alta, engolindo as velas aqui anteriores, ó. Por mais que a região é boa, o padrão ali está indicando para mim que o ideal é não pegar essa operação. Então, qual que seria o interessante aqui nesse caso, pessoal? Se eu tenho aqui uma resistência, tenho engolfo de alta aqui indicando força compradora, o ideal seria esperar o preço romper aqui essa região, tá? Esperar o preço romper aqui essa região. Se fosse essa vela aqui, seria melhor ainda. E a gente pegaria o quê? O pullback a favor dessa força, tá? Pullback a favor dessa força, a favor desse padrão e dessa força que está vindo aqui de trás, beleza? Então, sempre vocês têm que fazer essa identificação daquela zona ali. Essa vela, claramente, é uma vela de força, turma. Essa vela que está acontecendo aí é uma vela de força. Olha como ela está lenta. Primeiro que ela já fez a reversão, né? Que ela foi vermelha, agora ela está verde. Mas olha como ela está lenta, ela só vai, tá vendo? Só vai. Essa vela não é um pico de vela. Se fosse um pico de vela, ela teria nascido, tá? Ela teria nascido e, bum, explodido aqui na região. Isso seria um pico, nasceu e explodiu. Nasceu e explodiu. É esse movimento que eu quero que vocês comecem a buscar ali no gráfico, beleza? Deixa eu ver se eu tenho outro ponto aqui. Para a retração de M5, escolha um par onde as velas estão deixando bastante pavios. Agora a gente vai falar sobre escolha de par. Muita gente ainda está pecando nisso, tá, pessoal? Se eu quero operar retração, eu preciso saber identificar um bom par, beleza? Então eu vou abrir ali, quando eu for abrir para poder operar. Para quem está iniciando do zero, eu recomendo ficar com 2 ou 3 pares abertos ali no máximo, tá? Não fica com mais que isso, porque senão você vai se confundir. Beleza? Então, 2 ou 3 pares ali já é o suficiente para você conseguir analisar se o mercado está bom ou não. Mais que isso, vai ficar muito para vocês. Se você tem mais tempo de tela, às vezes eu estou com 10 pares abertos aqui ao mesmo tempo, mas é porque eu tenho mais tempo de tela, mais experiência, né? Mas se você é iniciante, recomendo procurar uns 2 ou 3 e focar naqueles ali. Tá? Então, se eu quero operar retração, eu preciso que a maioria das velas estejam retraindo. Então, vamos abrir aqui para a gente poder ver. Vamos fazer aquele 360 aqui nesse gráfico para a gente ver como é que tá. Ó, aqui, por exemplo, eu já não acho que está muito interessante. Tem uns pavios ou outros aqui, mas tem mais corpo do que pavio. Ó, aqui já tem um pouco mais de pavio, tá vendo? A maioria das velas estão com pavio. Se vocês derem o zoom aí, vocês vão ver que elas têm mais pavios do que corpo, ó. Esse gráfico aqui tá interessante pra gente, tá? Vamos olhar mais aqui. Estou gravando essa aula no domingo, então o OTC não é muito legal para poder operar, né? Para quem não sabe, o OTC é o mercado da corretora, não é o mercado real, beleza? Eu não gosto de operar, porque se tratando de mercado da corretora, ela pode fazer o que ela quiser, tá? O OTC só funciona sábado e domingo, então eu não curto, mas fica a seu critério se você quiser operar ou não, beleza? Bom, aqui, ó, já está interessante, tem bastante pavios, não está muito interessante, mas tem bastante pavios, talvez dá para encontrar algum ponto de oportunidade. Aqui esquece, pessoal. Ó, olha como isso aqui, olha isso aqui, gente. Se vocês abrirem isso aqui, você corre, tá? Primeiro, fluxo de velas da mesma cor. Se a gente opera price action, eu tenho que ter intercalação de cores,
tá? Se você opera Price Action, você tem que ter intercalação de cores. A maioria das velas tem que estar intercalando de cores. Deixa eu abrir um exemplo aqui para vocês poderem ver. O que que é uma intercalação de cores, pessoal? Ó, deixa eu buscar aqui atrás. Ó, intercalação de cores. Tenho vela verde, vela vermelha, vela verde, vela vermelha, vela verde. Vocês estão vendo que eu tenho velas mescladas aqui? A intercalação de cores significa que o movimento do preço naquele momento está saudável. Para nós que operamos Price Action, o mercado tem que ter intercalação de cores para estar interessante para o nosso operacional. Porque tem pessoas ali comprando, vendendo, comprando, vendendo. Se você abrir e identificar isso aqui, ó, fluxo de velas, não é ideal para price action. Fluxo de velas é ideal para quem gosta de operar fluxo de velas, que não é o que a minha especialidade, tá? A minha especialidade é price action. Tem operacionais, tem estratégias específicas para isso aqui. Não é o meu foco, não é a minha especialidade, mas para a gente que opera price, a gente vai correr disso daqui. Beleza? Então, você abriu, viu que o gráfico está esse padrão aqui, várias velinhas pequenas da mesma cor, pouco pavio, e esquece, tá? O que a gente vai focar é isso aqui, ó. Intercalação de cores, mais pavios do que corpo, tá? É isso aqui que a gente quer, beleza? Vou até acrescentar isso aqui, peraí. Cores. Beleza. Procure pares com intercalação de cores, tá? Então, vocês vão observar que é mais ou menos esse movimento aqui que ele está fazendo, tá? Quanto mais pavio, maior vai ser sua assertividade. Esquece, tá? Quanto mais pavio, maior sua assertividade. Quanto menos pavio, mais losa você vai tomar. Então, vai ter dia que você vai abrir o mercado que você não vai achar nenhum par bom. Isso é normal, Ana, acontecer? É super normal, acontece direto, tá? O que você faz nesses dias? Não operar também é operar. Escreve bem grande aí no seu caderno. Não operar também é operar. Olha isso aqui, gente. Isso daqui, gente, isso daqui é a sétima maravilha do mundo. Olha isso aqui. Olha a quantidade de pavios que a gente tem aqui. Olha essa intercalação de cores perfeita, maravilhosa. É esse padrão aqui que eu quero que vocês comecem a buscar hoje no gráfico, tá? É esse padrão aqui. Esse aqui é o mercado ideal para estar operando, tá? Mercado com muito pavio, mercado fazendo intercalação de cores e fazendo o terceiro ponto, o outro ponto que eu ia falar com vocês, que é isso aqui, ó. Topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo. Isso é um movimento saudável, pessoal. Força vendedora, compradora, atuando aqui o tempo inteiro, tá? Então, eu gosto muito de mercado que está fazendo isso aqui. Ele faz topo, ele faz fundo, ele faz topo, ele faz fundo. Então, ele se movimenta, tá vendo? Não é um mercado que está só caindo ou só subindo, igual aquele que a gente abriu, qual foi, nem lembro mais, que estava numa tendência ali, tá? Então, basicamente, é isso aqui que a gente quer. Fim. Tá? Você vai observar que o mercado está se movimentando de forma saudável. Então, ele sobe, ele desce, ele sobe, ele faz topo, ele faz fundo, e basicamente ele vai fazendo isso daí, tá? Isso aqui é um movimento saudável, um movimento ideal para o nosso operacional, beleza? Deixa eu ver se tem mais algum exemplo aqui para poder mostrar para vocês. Ó, isso aqui, gente, péssimo. Não tem topo e fundo, evidente. O que a gente tem aqui é só fluxo de velas, não tem pavio. Esse movimento é péssimo, pessoal, péssimo para operar retração de vela, para operar price action. Inclusive, isso aqui acontece muito em OTC, tá? Quando o mercado está em OTC, acontece muito isso aqui. Fica péssimo para a gente operar retração. Mas isso aqui é para você entender quando você vai abrir e o mercado não vai estar ok para você. E tá tudo bem, faz parte. Não operar também é operar. Você vai ficar insistindo quando o mercado estiver desse jeito? Claro que não. Você vai pegar seu banquinho, vai sair de fininho e vai voltar quando ele estiver melhor. Pode ser em outro momento, em outro horário do dia, ou até mesmo no dia seguinte. O que eu não quero é que vocês fiquem vendo oportunidade onde não existe. Então, você abriu, viu que não tá bom para o seu operacional, vaza fora, tá? Não fique insistindo, porque é pior, beleza? Não insista no que não é para ser. Beleza? Isso é não só para o mercado, mas também para a vida, né, gente? Não insista no que não é para ser. Bom, e por último, já coloquei aí, escolha um par em que esteja com topos e fundos evidentes. Então, vou até compartilhar aqui de novo para vocês. Opa,
o slide. Espera aí. Compartilhamento. Aqui, ó. Fuja de pares que esteja com fluxo de velas da mesma cor e escolha um par que esteja com topos e fundos evidentes. Então, eu falei de cada um desses pontos, né? Vou repassar aí, ó. Primeiro ponto, para operar suporte e resistência, prefira mercado lateral. Segundo, para operar pullback, prefira mercado em tendência. Terceiro, prefira sempre movimentos de pico de vela, aquele movimento rápido, né? Quarto, para a retração de M5, escolha um par onde as velas anteriores estão deixando bastante pavios. Procure pares com intercalação de cores. Fuja do gráfico com fluxo de velas da mesma cor. E último, escolha um par que esteja com topos e fundos evidentes. Beleza? Então, essa foi a aula de hoje. Muito obrigada, beijos e até a próxima aula. Fui!